Anuário Espírita de 1978. Mulher sertaneja no pioneirismo espírita do Triângulo Mineiro. Corina Novelino. Desde Aspásia de Mileto, a ilustre e bela filha de Tales, que antecipou na Grécia os movimentos feministas nos séculos que se seguiram, a mulher vem conquistando direitos que gradativamente a colocam no nível do homem em várias áreas de atividade humana. O feminismo apareceu na Revolução Francesa, surgiram a campos partidários de Saint-Simon e os sistemas filosóficos de Fourier em defesa da emancipação, que figurou como ponto essencial do programa revolucionário. Escritores celebres como George Sand e Madame de Staël do século XIX influenciaram decisivamente o movimento iniciante do objetivo de melhorar o papel da mulher na sociedade. A ação das sufragistas na primeira década deste século sensibilizaram a opinião pública no mesmo sentido. Herança dos ancestrais. A mulher do século passado, das primeiras décadas deste, herdou o extraordinário cabedal de devotamento, legado por suas avós, que deixaram magníficas páginas anônimas, apenas recolhidas nas tradições familiares. Na mansão senhorial, a mulher dominava como senhora, respeitava o companheiro do esposo e mãe ideal, insubstituível na direção do lar como orientadora das atividades diárias. Na casa modesta de classe média, a mulher se desdobrava no trabalho sem descanso do dia a dia. Numa época em que faltavam recursos como a água canalizada, a energia elétrica com seus inúmeros benefícios, cabia à mulher o pilamento do café e do arroz no popular pilão e a torrefação dos grãos do café em panelas de ferro. A roupa da cama e a mesa das crianças era tecida em instrumentos caseiros, como tia, após haver passado pelos processos manuais de cardação do algodão, e em seguida processados a estrutura dos fios da roça. A roca. O trabalho paciente e sem ruídos da dona de casa pesava fortemente, de maneira positiva, na balança econômica da família. Mais tarde, os processos de tecnologia facilitaram a vida doméstica, atingindo beneficamente as labutas cotidianas da mulher moderna, habilitando-a para outras atividades fora do lar. Anuário Espírita de 1978. Feminismo autêntico. Mas o verdadeiro e mais importante papel da mulher vinha situá-la na condição de anjo do lar, anjo silencioso, que ilumina o dia a dia doméstico com sua presença cheia de ternura e compreensão, edificadora de um clima inalterável de paz e reconforto para a família. O devotamento da mulher-mãe é uma constante sublime na vida dos filhos. Para o desempenho dessa função, ela necessita de todas as horas com as quais se credencia o galardão prometido pelo Divino Mestre, as almas que efetivam o único sacrifício puramente desinteressado que o mundo conhece, o único e singular bem-querer que marca a fronte feminina com a abençoada luz do amor. O caráter distintivo do Espiritismo, como plasmador de consciências para o bem, influenciou poderosamente o espírito feminino desde os primórdios do movimento kardecista. No campo, como na cidade, levantam-se a mulher como legítima companheira de ideal do homem, equiparando-se a ele no serviço santificante da doutrina espírita. No Triângulo Mineiro projetaram-se várias mulheres a partir do fim do século passado, abrangendo as primeiras décadas do século em curso, evidenciando-se nelas o pioneirismo espírita feminino na região. Hermesinda Eusébia de Mendonça. Na fazenda Santa Maria, localizada a 14 km de Sacramento e 4 de Conquista, onde ocorreram importantes fatos mediúnicos que levaram Eurico Barçanufo à conversão ao espiritismo, havia um grupo de senhoras que contribuiu extraordinariamente para o desenvolvimento dos trabalhos da doutrina em vários setores naquela localidade. Dentre essas mulheres humildes aparecem em plana de grande evidência Dona Joaquina Nunes de Aguiar, casada com um imigrante português, Joaquim Nunes de Aguiar, domiciliado em Santa Maria. Dona Herondina Ferreira, esposa de Mariana da Cunha, Dona Leopoldina Maria de Araújo e Dona Hermesinda Eusébia de Mendonça.
todas médios portadores de alto teor de potencialidade magnético curador, em permanente serviço a enfermos. Dado o volume de solicitações, o serviço de paz desdobrava-se, levando as abnegadas tarefeiras ao atendimento nos próprios domicílios, no dia em que não havia reuniões no centro espírita local. Sana, a suave madrinha de Eurípides, foi sem dúvida a argila que edificou paciente e efetuosamente no espírito do afilhado a coluna mestra de novas perspectivas doutrinárias de soberbas consequências para a região e posteriormente para o Brasil. Centro Espírita Fé e Amor, fundado em 28 de agosto de 1900. Um instante. Embora sem instrução, ela se impunha à confiança e ao respeito de Eurípides pela brandura, bondade e retidão de caráter inalteráveis. Dona Emercinda era irmã de Mariano da Cunha, pelo lado materno. Nasceu provavelmente em 1870, na povoação de Guauxima, estado de Minas Gerais. No correr da juventude, residiu em Engenheiro, Lisboa, entroncamento de Mogiana, próxima de Conquista, Minas Gerais. Veio mocinha para Santa Maria, onde se casou com o senhor Eusébio Luiz de Mendonça, primeiro mestre de escola da fazenda. O casal instalou-se nas terras da viúva do capitão Joaquim Gonçalves São Roque, proprietário de imensas glebas nas redondezas. Felizes pelo bem que derramavam em torno de seus passos, Hermecinda e Eusébio adotaram 3 crianças órfãs, Cândido, Alípio e Maria, as quais dispensaram todo o carinho que teriam proporcionado aos filhos do próprio sangue. Colaboradores dedicados de Mariano da Cunha, não apenas no serviço mediúnico, como na acolhida carinhosa a multidão de aflitos que corria de vários pontos da região em busca de socorro ao Centro Espírita Fé e Amor durante 35 anos. Centro Espírita Fé e Amor. A casa simples converter-se-ia em hospedaria alegre e generosa de familiares e amigos que vinham de Conquista, Ibiá, Araxá, Paineiras e cidades paulistas para participar das reuniões dirigidas por Mariano da Cunha. Dona Hermecinda esperava os hóspedes com farta variedade de deliciosas quitandas que ela própria forneava, no forno de barro, no quintal da casa. Quando o marido desencarnou em 1906, Dona Hermecinda ficou na companhia do filho Alípio, casando-se este com Hermecinda Eusébia, filha de Cândido Eusébio de Mendonça. Permaneceu junto à nova família até sua desencarnação em 1950. A proverbial ternura de Dona Hermecinda levaram-a frequentemente à Conquista para encontros semanais com Eurípides, pois sabia que o afilhado afetuava a escrita da casa comercial do pai naquela cidade. Nos diálogos sérios com o afilhado, madrinha Sana reportava fielmente, com enternecedora singeleza roceira, o movimento espírita de Santa Maria. Eurípides ouvia respeitoso, mas não se interessava pelos fenômenos que Dona Maria lhe narrava, até o dia em que soube a respeito dos médios sem instrução como Aristides e Jason Ferreira, que discorriam com sabedoria e eloquência sobre o Evangelho. Isto o impressionara fortemente.
abalaram as afirmações da querida madrinha a respeito. Você precisa assistir às nossas reuniões, meu filho. Os espíritos estão falando, explicando o evangelho, levando todos a chorar, como nos tempos de Jesus. O convite era oportuno, de vez que as convicções católicas de Eurípides achavam-se profundamente abaladas com a leitura da Bíblia e as obras informativas sobre a doutrina espírita. Deferiu antecioso ao convite singelo da madrinha. A primeira reunião mediúnica e os fatos que testemunhou destruíram as dúvidas restantes. Hermesinda, mulher simples e pura do campo, escrevia assim em letras de ouro a primeira página do grande acontecimento que daria ao Brasil mais um missionário do bem, Eurípides Espírita. Anuário Espírita de 1978. Dr. Lins de Vasconcelos. O Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes foi um dos mais destacados e representativos figuras do espiritismo brasileiro. O seu nascimento teve lugar no dia 27 de março de 1891, na cidade de Teixeira, estado da Paraíba, vindo a desencarnar em São Paulo no dia 21 de março de 1952, sendo os seus restos mortais sepultados em Curitiba, estado do Paraná. Franco e combativo, jovial e sereno, sincero e leal, bom e caridoso. Fazia dessas virtudes uma coisa rotineira em sua vida de relação, sem jamais ostentá-lo no convívio com seus companheiros de ideal. Foi presidente da Coligação Nacional Pró-Estado, leigo, instituição republicana fundada em 17 de maio de 1931, a qual desenvolveu ingente trabalho em favor da separação entre igreja e o Estado, principalmente por ocasião dos trabalhos constituintes que culminaram com a promulgação da nova Constituição Brasileira no ano de 1946, tendo enviado numerosas ações cívicas de grande profundidade nos anos subsequentes. O esforço de Lins de Vasconcelos em favor do congraçamento os espíritos do Brasil foi um dos mais salientes, contribuindo de forma decisiva para o advento do Pacto Áureo de unificação dos espíritos do Brasil no dia 5 de outubro de 1949. E ele se deve a apreciável parcela de trabalhos encetados nos anos de 1947 a 1952 em favor de um maior entrelaçamento entre espíritas em nosso país. Do jornal Mundo Espírita, que se edita em Curitiba, extraímos os seguintes dados biográficos desse grande vulto do espiritismo brasileiro. Abre aspas, a batalha travada por Lins de Vasconcelos foi ingente, árdua e heróica. Nascido numa região áspera, princípio geográfico da Caatinga, entre Paraíba e Pernambuco, era natural que Arthur Lins trouxesse no espírito a agressividade do berço agreste, lutando, todavia, contra o meio, aprimorando qualidades, resistindo aos meios desonestos de ganho, foi abrindo um caminho limpo para a vida. Ainda na adolescência, Lins deixou a Paraíba para residir no Rio de Janeiro, na antiga capital federal, e a demora foi curta. Imaturo, com aquela ânsia de aventuras próprias da idade e também ávido de conhecimento, Lins partiu para o sul do país, fixando-se em Curitiba. Constituiu família, formou-se em agronomia, fez curso para cartorária. Sua vida seguiu firme, tornou-se espírita, integrando-se totalmente na doutrina. Em 1926, houve grave acidente entre o governo do Estado e elementos liberais, por questões religiosas, é que o governo estadual, sem autorização da Assembleia, presenteara terrenos e dinheiro do patrimônio público ao clero. Pequeno número de cidadãos protestou contra o ato indébito do governo. Entre eles estava Lins de Vasconcelos. Ele defendeu de forma corajosa perante o governo que os princípios tutelares da democracia são inderrogáveis, ainda ao arbítrio dos governadores. Aquela posição destemida de Lins na questão dos bispados acarretou-lhe demissão do cargo, vencer o fanatismo religioso.
sobrepunha-se à intolerância ao direito intangível de um democrata, e sobrava razão a Lins. O governo não podia dar ao clero de mão beijada terrenos e dinheiro do Estado. Uma vez demitido, Lins não se deixou abater pela sanha intolerante, colocou suas energias na indústria, venceu, tornou-se milionário, mas o dinheiro que a amelhava facilmente, como ele próprio dizia, era um depósito que lhe fazia Deus para distribuir aos pobres através do espiritismo. Fez-se banqueiro dos desfortunados. Era simples e sem vaidades. O que mais se admirava em Arthur era o triunfo de seu espírito sobre uma das mais terríveis provas a que uma criatura pode submeter-se, a riqueza. Rico, mais do que rico, opulento, Lins de Vasconcelos venceu galhardamente o fascínio do ouro, esmagou o poderio que a fortuna traz, afogou no nascedouro os gozos efêmeros que o dinheiro carreia. A moeda que lhe vinha dos negócios era destinada a creches, a orfanatos, a albergues, a sanatórios, a escolas, revistas e jornais doutrinários. Além dos lances de puro cristianismo na vida de Arthur Lins de Vasconcelos, mas relatá-lo seria, por certo, ferir a humildade de nosso querido irmão desencarnado. Basta chamar-lhe banqueiro dos pobres. É um título magnificante que milhões e milhões de desencarnados gostariam de possuir. Arthur Lins de Vasconcelos obteve esse título em vida, abençoado por milhares de bocas. Lins de Vasconcelos não se empolgou com seus sucessos mundanos. Fez isso sim, de riqueza material, um instrumento para a realização do bem. Foi bom vestindo os desnudos, dando de comer aos esfomeados, instrução e educação aos que dessa assistência precisavam. Tendo desencarnado em São Paulo, seu corpo foi para Curitiba, cidade que tanto amou e em cujo solo desejava que sua matéria repousasse no dia que um pai o chamasse. Seu pedido foi satisfeito. Assim, no jardim em frente ao pavilhão administrativo do Sanatório Bom Retiro, no bairro do Pilarzinho, em Curitiba, encimado por uma pedra simples, mas que revela bom gosto, na qual há uma placa de bronze com expressiva inscrição: foi inumado o corpo do querido companheiro de ideal espírito, aquele que tantas lutas sustentou ante a incompreensão dos homens, para que a doutrina dos espíritos demonstrasse ser capaz de transformar as criaturas inferiores em seres com capacidade para amar o próximo, assim como Jesus nos amou. A Federação Espírita do Paraná, que tantos benefícios recebeu de Lins de Vasconcelos, prestou-lhe ultimamente significativa homenagem, dando seu respeitável e inesquecível nome ao educandário que naquele bairro mantém, no momento, funcionando o concurso ginasial, o Instituto Lins de Vasconcelos, Anuário Espírita de 1978. O pitecantrópo se materializa. Nos fins do século passado, o antropólogo holandês professor Du Bois encontrou em escavações em Montjokerco, na ilha da Java, um crânio e ossos de uma criatura extinta, a qual, a seu ver, seria exatamente o intermediário entre o homem e o símio. Por isso chamou-a Pithecanthropo, Pithecanthropus, o que significa macaco-homem. As controvérsias teriam início até que, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, inesperadamente, outros crânios foram descobertos, estes em condições de conservação superiores ao de Dabois. Traziam os maxilares e dentes
E esse achado tornou possível falar-se com maior certeza acerca dos caracteres físicos do homem macaco e confirmar que essa descrição do homem de macaco-homem era pertinente e apropriada. Por exemplo, a criatura possui um crânio que, no tocante do peso e outras características, ficavam em um meio termo entre o cérebro humano atual e o cérebro do gorila. Pithecanthropus erectus, cabeça e crânio. Tinha a testa e a nuca de um macaco, maxilares proeminentes, dando ao cérebro peculiar aparência. Por outro lado, seus dentes mais se assemelhavam aos de um homem do que aos de um símio. As discussões terminaram quando os anatomistas concordaram em que, apesar dos caracteres primitivos, o Pithecanthropo, designação genérica dos antropóides, havia inquestionavelmente atingido o status de homídeo. Seu cérebro, ainda que menor do que o de um homem moderno, era consideravelmente maior do que o dos maiores macacos, como o gorila. Além disso, o exame de sua estrutura óssea provava que ele caminhava de pé, ereto, tal como fazemos hoje. O mais interessante é que o Pithecanthropo, embora semelhante ao macaco quanto a vários aspectos anatômicos, tinha caminhado e progredido singularmente em direção ao homem moderno, provando assim a veracidade da evolução e trazendo à cogitação dos sábios toda uma série de indagações a respeito do passado e do futuro do homem. Hoje aceita-se que foi a segunda raça de homídeos que sucedeu aos Australopithecus, que por volta de 500 mil anos antes da era cristã. Sua linhagem durou cerca de 350 mil anos e compreendeu diversas variedades. A mais antiga das quais, também descoberta em Java, é que recebeu o nome de Meganthropo. O Pithecanthropo deveria, pela mediunidade de Franek Kluski, pseudônimo de um distinto poeta e escritor polonês. Desconhece-se o verdadeiro nome, torna-se em um dos fatos mais estranhos da crônica do psiquismo experimental. Tudo ocorreu tão de súbito quanto a descoberta de Du Bois. A sessão começara com as formalidades habituais e tudo parecia correr normalmente. Então, em meio a uma nuvem de ectoplasma que parecia ter evadido do corpo do médium, a estranha criatura se apresentou. Era uma parte humana, em parte macaco. Os estudiosos presentes não tiveram dúvidas. Tinham vivo, debaixo dos olhos, o famoso Pithecanthropo. Não era alto, média, quando muito, a 4 pés. Gruía e caminhava grotescamente, balançando os braços compridos. Então Kluski pareceu despertar. Todavia sua voz vinha de muito longe, como se sonhasse. Ele deu ordens ao bizarro ser e ele obedeceu. Descrevendo, o Dr. Gustav Gelley disse o seguinte: um estranho ser se materializou. Tinha um rosto semelhante ao de um macaco e sua cabeça projetava-se pesadamente para a nuca. Tanto o rosto quanto o corpo eram cobertos por uma camada áspera de pelos. Seus braços eram longos, as mãos grandes e poderosas. Não sabia falar, mas tomava as mãos dos assistentes e lambia-as, como fazem os cães. Era possivelmente o Pithecanthropo e voltou a apresentar-se em outras sessões. Na reunião de 20 de novembro de 1920, um dos membros do nosso grupo tocou a sua cabeça de símio. Era sem dúvida a de um ancestral do homem que repousava sobre aqueles ombros peludos. Escrevendo no Journal of the American Society for Physical Research, o professor F.W. Pilowski, que ensinava anatomia na Universidade de Michigan, Estados Unidos, e que teve a ocasião de assistir a algumas sessões na casa de Kluski, resume suas observações da seguinte maneira:
Ele passou a ser um assíduo frequentador dessas sessões, mas foi-me difícil examiná-lo como deveria, pois tudo se passou em plena escuridão. É um indivíduo peludo, como um grande macaco. Também o seu rosto é coberto de pelos, sua fronte é larga e os braços longos e robustos. Comporta-se animalescamente em relação aos assistentes, lambendo-lhes o rosto e as mãos. Na maioria das vezes, os frequentadores terminam por romper a corrente, visto não se sentirem tranquilos ante o ser primitivo e indomável. Eu vi, ou melhor, o senti, uma vez que ele veio esfregar-se em mim, e chegou-me às narinas um certo odor, ou antes, um cheiro característico que, no momento, não pude definir, mas que os investigadores, habituados a essas manifestações, definiram muito bem, chamando-o cheiro de molhado. Nessa circunstância, o pitecantropo passou de mim a uma senhora, agarrando-lhe a mão e esfregando no rosto dele. Como, porém, a dama estava segurando uma das mãos do médium, tal ato provocou a interrupção da corrente mediúnica e, em consequência, a desmaterialização do pitecantropo. A senhora tivera um susto e gritara aterrorizada. A materialização de animais não é comum e não são muitos médios através dos quais pode ser observada. Com Freinek Kluski, que o Dr. Gelley considerava um médium universal, o maior entre os seus contemporâneos, não ocorriam apenas materializações de animais, porém, igualmente, as de seres humanos, que vez por outra, empregavam linguagens inteiramente ignoradas pelos assistentes. A menção do nome de Freinek Kluski hoje em dia é fortuita. Em seu tempo, entretanto, ele ofereceu assombrosas comprovações aos cientistas, mesmo no recinto de universidades. Quando caía em transe, quase sempre os laboratórios onde as sessões se realizavam transformavam-se em zoológicos. Residia em Varsóvia. Sua mediunidade, embora fosse um homem distinto e culto, transportava a selva africana e a idade da pedra, por entre rugidos e tropes, para as salas de sessões. Sobre o ombro do médio Kluski, ombro esquerdo, vê-se uma grande ave de presa, de asas abertas. Essa forma materializou em outras sessões e, por último, no dia 7 de setembro de 1919. Não sei se vai dar para ver direito. Uma ave materializada no ombro esquerdo do médio. Por detrás do médio Kluski, vê-se uma figura humana envolvida em uma gaze branca. Não havia tecido branco na sala das sessões. O médio e o espírito materializado de branco. E a assistente do lado. Gilley, Richer e Cherenky Notzing foram alguns dos famosos pesquisadores psíquicos que assistiam às sessões com Kluski e testemunharam suas faculdades, sem nunca cobrar um níquel e objetivando apenas auxílio à ciência. Kluski submeteu-se a todos os testes inimagináveis nos laboratórios das universidades de Varsóvia e de Paris. As portas eram trancadas e seladas com adesivos, sobre os quais os cientistas escreviam seus nomes à tinta. Assistentes e o próprio médium eram encadeados juntos. Então o cenário se modificava. A Europa e o século XX ficaram para trás. Da massa de ectoplasma que se desprendia do médium partia um som selvagem, um crocitar assustador. Depois de bater possantes, de pouco em pouco ia formando-se um magnífico espécime de águia. De certa feita, os assistentes mediram-lhe as asas,
de extremo a extremo, 10 pés ou mais ou menos 3,33 metros. Em seguida, ela costumava assentar-se nos ombros do médium em transe, vigiando os presentes com seus sagazes olhinhos. Cães se materializavam, latindo e lambendo as mãos das pessoas. Gatos ronronavam e se iam recolher em lépidos saltos no colo dos investigadores. Esquilos, arredios e raposas condescendiam em aparecer. Houve uma noite em que uma forma humana se materializou e passeou em torno do círculo, acompanhada por um leão que rugia. O esquecido Kluski nasceu em 1874 e foi médium desde a infância. Tinha pressentimentos sobre futuros acontecimentos e via formas espirituais. Eram tão naturais para ele que as confundia com seus parentes e amigos. Em 1919 assistiu a uma sessão na qual atuava outro famoso e olvidado médium, o seu compatriota Jan Guzik. Viu luzes estranhas e percebeu que elas se transformavam em dois olhos dotados de expressivas e imóveis pupilas que olhavam para ele. Uma massa vaporosa de ectoplasma cercou os olhos e uma forma humana surgiu. Kluski jamais se negou às experimentações e submeteu ao controle do famoso Dr. Nando Fudor. Como sucedeu a Senhora de Esperança nos primeiros tempos, conservava a consciência. Kluski ascendeu ao convite da Sociedade Polonesa de Pesquisa Psíquica e do Instituto Metapsíquico de Paris, no qual realizou sua primeira sessão em 1920, em presença de Gayler, Richer e de Conde de Gramont. Em 1924, o Dr. F.W. Pawlowski, que também lecionava engenharia aeronáutica na Universidade de Michigan, passou suas férias em Paris e solicitou a Kluski que submetesse a sua investigação. Mais tarde, escreveu que ouviu batidos em todas as partes da sala, as mesas levitaram e luzes relampejaram na penumbra. Luminosas cabeças dotadas de cintilantes olhos mostraram-se-lhes. Mostraram-lhes braços e pernas feitos de luz. Flutuaram no espaço em incrível velocidade. Luzes percorreram o espaço. Pelo jornal ele descreve: quando essas luzes se aproximaram, percebi que eram olhos humanos, e em pouco tempo esses olhos ganharam cabeças humanas. Em seguida vi uma luminosa mão que se movia em torno da cabeça, como a despertar a minha atenção. Essa face sorria de modo intencional e agradável. A meu pedido, a cabeça se aproximou deslizando pelo caminho mais curto, isto é, pela superfície da mesa. Os principais testes aplicados por Richer e Gayler constituíram obter que as figuras materializassem mergulhar suas mãos em cera derretida e as desmaterializassem em vasilhas de água fria. Os moldes permaneceram intactos. Richer escreveu: a primeira experiência resultou em uma luva de parafina, porém das mãos de uma criança, e outra situação de duas mãos apertadas uma contra a outra. Depois obtivemos um pé de uma criança. As impressões digitais, veias e pelos eram sempre visíveis nos moldes. O espírito colocou o pé na cera quente e ficou a forma do pé dele. O espírito colocou a mão na forma na cera quente, depois tirou e ficou a formato da mão dele. As perguntas que os assistentes dirigiam mentalmente ao médium eram por este respondidas oralmente de modo correto. Em uma sessão na qual cadeados e correntes não foram usados, vários dos membros do grupo, para surpresa geral, levitaram até o forro. Muitas são as testemunhas que afirmavam que o próprio Kluski levitava por cima da cabeça dos investigadores, como os recursos.
fotográficos da época já proporcionavam controles mais rígidos, Kluski foi por várias vezes fotografado conjuntamente às materialização, sobretudo ao lado de um dos mais assíduos frequentadores espirituais, um velhinho simpático e tão luminoso que todos os membros do grupo podiam vê-lo. Mesmo o professor Pawlowski pôde observá-lo. Habitualmente apresentava-se com um alto chapéu cônico, caminhava majestosamente para o centro do circo, onde cumprimentava os presentes em voz grave e ressonante, mas nunca houve alguém que o compreendesse. Embora expressiva e agradável, sua linguagem permaneceu desconhecida a todos os eruditos que o ouviram. Supôs que se tratasse de um sacerdote assíduo de Baal, Bel ou Moloque. Quando se apresentava, notava-se um forte odor de ozona, que permanecia por muito tempo depois que a materialização se desfazia. Em certa ocasião, quando a sessão terminou, verificou-se que o médium, apesar de algemado, desaparecera da sala trancada e selada. Foi encontrado inconsciente em uma sala distante. Os principais testes aplicados por Richer e Giller constituíram em obter que as figuras materializadas mergulhassem suas mãos em cera derretida e as desmaterializassem em vasilhas de água fria. Os moldes permaneciam intactos. Eram testes simples, mas extremamente comprobatórios, pois eliminavam a possibilidade de qualquer fraude por parte do médium, visto que nenhuma mão humana poderia produzir uma luva semelhante. E Richer escreve em seu livro 30 anos de pesquisa psíquica. De certa feita, sem que ninguém soubesse, Giller e eu colocamos uma pequena quantidade de colesterina na parafina derretida. Essa substância é solúvel na parafina sem descobri-la, mas se acrescentarmos a ela ácido sulfúrico, obtém-se uma tonalidade roxa intensa. Assim podíamos estar certos de que os moldes não eram de antemão preparados, pois que, no decorrer das sessões, Giller e eu segurávamos as mãos do médium o mais firmemente que podíamos. A primeira experiência resultou em uma luva de parafina, porém das mãos de uma criança. Em outra situação, as duas mãos apertadas uma contra a outra. Depois obtivemos o pé de uma criança. As impressões digitais, veias e pelos eram sempre visíveis nos moldes. Examinando esse material, o professor Gabriel de Paris escreveu: não podemos absolutamente saber como esses moldes de parafina são obtidos. Tudo isso é impenetrável mistério para nós. Como especialista em moldagem, fizemos várias tentativas de produzir luvas semelhantes, mas falhamos completamente. Não obstante, uma coisa fica clara: somente mãos humanas poderiam moldá-las. Esse mistério, comenta Richer, é a desmaterialização. Essas investigações têm a mais alta importância, pois trazem incontestáveis demonstrações da materialização ectoplasmática. Anuário Espírita de 1978.